Olá pessoal, meu nome é Naziberto Lopes, eu sou coordenador do MOLA, Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis. Estamos fazendo aqui uma sequência de vídeos comentando os pontos principais aí do famoso Tratado de Marrakech, que atualmente está em processo de regulamentação para ser definitivamente implantado aqui no Brasil, não é? Esse tratado foi discutido lá em Marrakech em 2013, chegou no Brasil em 2015, foi aceito, foi ratificado como emenda constitucional em 2015, foi promulgado em 2018 e agora está no processo de regulamentação. E os seus defensores estão dizendo que esse tratado é fantástico, é maravilhoso, é uma revolução, é histórico, porque ele possibilita acesso à leitura às pessoas com deficiência. E um outro ponto desse tratado que a gente quer comentar agora e derrubar esse engodo que estão tentando dizer que ele inova por causa disso, é dizer que ele atende outras pessoas com outras deficiências, além das pessoas cegas e com deficiência visual, que no Brasil sempre tiveram um atendimento na parte de limitações e exceções dos direitos autorais. Isso lá na Lei de Direitos Autorais, Lei 9610 de 1998, artigo 46, inciso I, a linha D, né? Que dizia que não ofende os direitos autorais, não comete crime quem reproduz e tal, livros para as pessoas com deficiência visual, desde que faça isso sem fins lucrativos, nos formatos ótico, magnético, braille e tudo mais, né? Então, desde 98, essa exceção, essa limitação já existia na Lei de Direitos Autorais, a LDA, mas para as pessoas com deficiência visual. E aí o tratado vem inovando, trazendo lá no seu artigo 3º, dizendo pessoas com outras deficiências, com dificuldade de acesso ao livro impresso. A coisa é tão complicada no artigo 3º do Tratado de Marrakech, que foram obrigados a colocar uma nota de rodapé. Vocês percebem? Se vocês forem lá no texto original, vocês vão ver que quando ele faz lá a definição de deficiência visual, tem a notinha de rodapé 3, que você vai lá depois no rodapé do texto, no final, e vai ver lá que ele explica que todas as tentativas de curar, de restabelecer a visão devem ser tentadas, são consideradas, né? Porque lá no artigo 3º ele fala assim, pessoas com deficiência visual que tiverem tentado corrigir essa deficiência e não tenham conseguido, blá, 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 blá. E depois ainda tem um outro dizendo deficiência física, né? Pessoas que tenham dificuldade de interagir com o livro impresso. Tá? Pessoal, absolutamente conceitos do modelo médico de deficiência, né? Modelo de deficiência lá do artigo 5 do decreto 5296 de 2004, né? Há quantos? 16 anos atrás, o decreto 5296 já trazia o conceito médico de deficiência, onde classificava as deficiências assim, né? A pessoa cega, desde que ela enxergue tantos por cento da tabela de Snellen, bababá. A pessoa é considerada deficiência física, desde que não movimente metade do corpo aqui ou ali, um terço acolá, tudo métrico, né? Tudo medidas, né? Físico, como é que se fala? Medidas mesmo, medidas antropométrico, né? Que se fala. Então, se você não enxergar X%, se você não movimentar X%, absolutamente conceitos médicos, coisas que foram derrubadas pela Convenção da ONU em 2008. 2008, a Convenção da ONU diz o quê? Pessoas com deficiência são pessoas que enfrentam dificuldades na interação com o seu meio ambiente. Quer dizer, a deficiência não é mais na pessoa, ela é no meio, né? Desde que a pessoa tenha apoios, que ela tenha que a sociedade remova os obstáculos, a deficiência vai minimizando e vai sendo neutralizada, né? Quer dizer, uma pessoa cega dentro de uma biblioteca que só tenha livros impressos, ela é completamente cega. Agora, uma pessoa cega dentro de uma biblioteca que tenha livros acessíveis, ela está inteirada naquele meio, ela está ali, ela está interagindo, ela está incluída naquele ambiente, porque ela não vai ler os livros impressos, mas ela vai ter os livros em formatos acessíveis para ela acessar, né?
E uma pessoa cadeirante, diante de uma entrada de um prédio público que tem uma escadaria, ela é completamente inacessível, completamente deficiente mesmo. A deficiência está na pessoa. O empreendimento imobiliário ele não está nem aí, né? Quer dizer, você que se vire para subir essa escada, né? Na Convenção da ONU em 2008 você está dizendo a sociedade precisa remover os obstáculos, porque a deficiência, o conceito de deficiência agora é assim, as pessoas que em interação com o seu meio encontrar obstáculos, dificuldades e tal, isso é pessoa com deficiência. Então, em 2008, a gente já mudou completamente o conceito de médico para o conceito social. Então, no Tratado de Marrakech, eles põem um conceito lá tão difícil que depois eles precisam colocar uma nota de rodapé para explicar o que é aquilo. Porque não dá para entender o que é aquilo. Então, eles colocam uma nota de rodapé. E aí é interessante, né? Porque quem é que vai... Inclusive, isso está dito no Tratado de Marrakech. Lá na hora que fala de entidades autorizadas, a entidade vai tomar providências para conferir se aquela deficiência é aquilo mesmo. Então, quer dizer, as entidades autorizadas, além de produzir livro, adaptar livro, segregar a pessoa com deficiência, tirar a pessoa com deficiência da sociedade comum, ela vai também ter que ter um posto médico para avaliar ali a pessoa com deficiência, se você é ou não é deficiente, digno para ter aquele livro adaptado, aquele livro gratuito. É brincadeira, né? Então, assim, mas fulano, isso é uma inovação, porque na norma brasileira nunca teve acesso a pessoas com outras deficiências. É porque não sabem ler, né? Porque se você vai na LBI, o artigo 42 fala não se pode negar o fornecimento de livros com formato acessível para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, qualquer pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? É aquela pessoa que, em interação com o meio, vai encontrar dificuldades, barreiras, vão dificultar a sua liberdade, a sua autonomia, o seu ir e vir. Isso é pessoa com deficiência. Né? E essa deficiência pode ser permanente ou temporária. Né? Isso no artigo 42. No artigo 68 fala: o governo precisa abastecer bibliotecas com livros acessíveis para quem? Para pessoas com deficiência. Quem? Qual a deficiência? Não sei, para pessoas com deficiência que precisarem daqueles livros acessíveis. Não importa se ela enxerga 1%, ou 2%, ou 3%, se ela não anda com uma das pernas, ou duas, se ela tem um braço paralisado ou não. Pessoa com deficiência. Né? E a LBI coloca ali no artigo 2º que esses critérios de deficiência vão ser... é um critério biopsicossocial, né? E você vai ter um instrumento de avaliação dessa deficiência por meio de uma ferramenta que meça a deficiência biopsicossocial, quer dizer, não só a deficiência na pessoa, mas também do psicossocial, quer dizer, da sociedade também, né? Do seu lado, do lado da interação com a sociedade, não só do bio, saiu do bio, né? Não é mais só da pessoa, do corpo humano, mas é de toda a sociedade que oferece barreiras e obstáculos, né? Então, quando dizem que o Tratado de Marrakech inova, dizendo que está inserindo outras pessoas com outras deficiências, balela, porque eles têm tanta dificuldade de explicar isso, que eles usam um conceito antiquado, ultrapassado, que eles precisam colocar uma nota de rodapé para explicar isso. E a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção da ONU fala simplesmente pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Se as pessoas quisessem realmente falar assim, não, nós estamos preocupados com as pessoas com outras deficiências, que não só a deficiência visual, vocês concordam que a lei de Direitos Autorais de 98, ela fala, naquele artigo que eu citei, né, o 46, a linha I, inciso D, não ofende os direitos autorais para pessoas com deficiência visual. Vocês concordam que era só fazer um artigo, uma lei, um projetinho de lei com um único artigo, com 2 linhas, dizendo assim, aonde se lê deficiência visual na Lei de Direitos Autorais de 1996-10, leia-se pessoa com deficiência. Pronto. Você atualizou a LDA, você atualizou esse artigo e você está dizendo que pessoas com deficiência são pessoas com deficiência. Não é que enxerga menos, que anda menos, que pula menos. São pessoas com deficiência. E qual é o conceito de deficiência? O conceito que está definido no artigo 2º da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no artigo 2º também da Lei Brasileira de Inclusão. Então, o que é que o Tratado de Marrakech está inovando?
o que o Tratado de Marrakech está inovando? Ele está inovando sim, ele está trazendo de volta o conceito médico, avaliação métrica, né? E instalação de clínicas em entidades autorizadas, aquela coisa toda, né? É isso que ele está inovando, porque nós tínhamos derrubado isso na Convenção, nós tínhamos derrubado isso na Lei Brasileira de Inclusão, né? E as pessoas com deficiência vinham sendo tratadas com mais dignidade. Mas agora o Tratado de Marrakech vem inovando, trazendo a Idade Média de novo para as relações entre sociedade e pessoas com deficiência, né? Então não tem inovação nenhuma, né? É muito claro dizer que, se você pega o artigo 68 da LBI, está lá dizendo as características do livro acessível, que ele tem que ser lido com leitor de tela, letras ampliadas, formato áudio, poder ser impresso em braille. Pessoal, isso atende quase 100% das pessoas com deficiência. Isso se não atender 100%. E o que escapar disso, sabe o que entra? É porque isso aí é o desenho universal, né? A Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção, eles trabalham com os dois conceitos. Desenho universal, que é que um bem, produto e serviço deve ser fruído, deve ser utilizável pelo maior número de pessoas possível, com ou sem deficiência. E o que escapar disso, que é uma minoria, entra no conceito de adaptação razoável, né? Então, um livro que precisar de uma adaptação mínima para se tornar ainda mais fácil para aquela pessoa com alguma deficiência, alguma outra deficiência que não a visual, entra no conceito de adaptação razoável. E quem é que tem que fazer esses livros? As editoras, pessoal. As editoras. As editoras fazem os livros e elas vendem no artigo 42, para quem quiser comprar e puder comprar, e elas vendem para os governos no artigo 68, para que as pessoas que não possam comprar, que não queiram comprar, possam pegar esses livros em bibliotecas. Ah, não tem ainda? Claro que não, porque nós sempre fomos desviados para a sociedade marginal, para a periferia, para os guetos, para os puxadinhos, para os chiqueirinhos. Então, isso nunca foi necessário ter, mas agora é obrigatório. O governo não pode comprar mais livros de editoras que não façam livros acessíveis. E aí você fala assim, poxa, Beto, mas essas entidades que sempre tiveram especialização em fazer isso, ninguém está dizendo que elas têm que parar de existir. A única coisa que elas têm que deixar é de atravessar o nosso caminho. Elas não podem ser uma intermediária entre nós e os livros. Elas têm que fazer parte da cadeia produtiva dos livros. Então, quem tem que se relacionar com elas são as editoras, né? Quando a editora vai fazer um livro, ela fala, puxa vida, eu preciso aqui de um formato acessível. Liga para uma entidade dessa e pega uma consultoria, faz um benchmark, faz encomenda lá uma consultoria, como é que eu faço isso? Ou já manda fazer o livro e já manda a base acessível para essa editora, mas isso tem que ser transparente para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não pode ser desviada para a entidade, ela tem que procurar o caminho convencional, o caminho regular, normal, de que todo mundo procura, pessoas com e sem deficiência, livrarias, bibliotecas e editoras. É esse o caminho do livro, é essa a cadeia produtiva do livro. Outras entidades que produzem, quem faz a capa, quem tirou a foto, quem fez a editoração, quem fez o formato acessível, isso tem que estar lá nas informações de capa, contracapa, e se a pessoa quiser saber, a pessoa com deficiência quiser saber, que saiba. Se não quiser, para ela é transparente. Ou será que todo livro que você lê, eu estou falando agora das pessoas sem deficiência, todo livro que você lê todas aquelas informações que estão ali no começo do livro para saber quem editorou, quem tirou foto, quem formatou, quem fez a ilustração. Você fica sabendo disso? Ou você simplesmente abre o livro e lê? Por que as pessoas com deficiência têm que ser desviadas para as entidades? Porque a gente tem que estar lá, esses caras têm que estar na nossa frente, no nosso caminho. Tem que ser um obstáculo entre nós e o mercado e o circuito normal, a cadeia produtiva do livro. Não tem que ser. Eles têm que ficar dentro da cadeia produtiva do livro em parceria com as editoras, para já entregarem, para que as editoras já entreguem os formatos acessíveis, seja no balcão de venda, seja numa biblioteca pública quando a biblioteca solicita a compra, né? A biblioteca precisa renovar o seu estoque, os seus títulos de livros nas prateleiras delas. Beleza, liga para a editora, olha, eu preciso desses títulos tais e tais e tais e tais. Você me manda os livros convencionais e você também me manda os formatos acessíveis. Porque de repente chega uma pessoa com deficiência aqui, ela vai precisar desse livro, né? E aí
a gente volta para o centro, a gente está de novo no meio da... De novo não, né? Aí sim a gente vai estar numa posição inédita. A gente vai estar misturado com toda a turma. A gente vai estar misturado nas bibliotecas, nas escolas, nas editoras, nas livrarias. A gente vai estar misturado, a gente não vai estar mais em evidência, né? Seja pagando, seja pegando o livro emprestado porque a gente não quer pagar ou não pode pagar. Então, grande inovação do Tratado de Marrakech, dizendo que inclui pessoas com outras deficiências. Inclui sim, trazendo parâmetros médicos, psicométricos, antiquados, ultrapassados, né? Desconsiderando todos os avanços que a gente já tinha conseguido na Convenção da ONU e na Lei Brasileira de Inclusão. Então, muito bons esses avanços do Tratado de Marrakech, né? A única coisa que esse Tratado de Marrakech avança é na nossa cidadania, nos nossos direitos de cidadão, de ir e vir, de autonomia, de independência, de liberdade, principalmente no nosso direito a ter liberdade de escolha. Isso é o fundamental avanço que o Tratado de Marrakech tem. Avançar na nossa liberdade de escolher. É isso aí, galera.